versículo 1, no capítulo 1 e no versículo 4, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. As Sagradas Letras mostram para cada um de nós, de uma forma clara e sem nós pestanejarmos, que o Deus triuno, antes da fundação do mundo, lá na eternidade passada, Ele já havia decidido que Jesus seria o plano perfeito para a humanidade. E o que nós estamos vendo nessa noite não é o nascimento de um menino, não é o nascimento de uma criança, mas nós precisamos olhar o nascimento de Cristo. E de uma forma simbólica nós comemoramos no dia 25 de dezembro. Nós não podemos olhar apenas como o nascimento de um menino, mas nós, a partir de hoje, se você não tinha essa percepção, nós precisamos olhar para o nascimento de Jesus da seguinte forma: o nascimento do Deus menino. É quando o apóstolo João, de uma forma sobrenatural, inspirada por Deus, no evangelho que ele escreveu, logo no capítulo 1 e no versículo 14, ele fala o seguinte: assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Quando nós olhamos para o Evangelho conforme João, quando ele fala sobre esse nascimento divino de Jesus, ele trata de uma forma totalmente diferente dos três primeiros evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas, eles contam a história como nós estamos vendo a narrativa nessa noite. Mas João, ele traz de uma forma muito mais teológica. João, ele fala sobre a encarnação do Deus menino aqui na terra. Então ele usa as seguintes expressões. Nós podemos entender que o verbo, a palavra de Deus, aquele que foi quem declarou para o Deus Pai, ou através do Deus Pai, Deus como a mente soberana, o Deus Pai, o Filho como aquele que falava as ações, e o Espírito Santo de Deus agia e fazia tudo aquilo que Jesus falava na criação. Nós olhamos aquele que foi o agente da criação, habitando entre nós. Nós olhamos aquele que jamais foi criado, o primogênito do Pai, aquele que deixou a sua glória absoluta, deixou o trono vazio e habitou entre nós. Sabe, de uma forma mais direta, e como nós estamos vendo, escrito aqui atrás de mim, nós, há mais de 2000 anos atrás, com o nascimento do Deus menino, nós estamos vendo o estabelecimento do plano perfeito de Deus para a humanidade. O apóstolo João, agora no versículo 12 do capítulo 1 do evangelho escrito por ele, diz o seguinte: mas a todos que creram nele e o aceitaram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O plano perfeito de Deus está estabelecido, ou foi estabelecido antes da fundação do mundo, e se concretiza com o nascimento do Deus menino, com o nascimento daquele que é o plano ideal de Deus, não o plano B, mas o plano A para toda a humanidade. E quando nós ouvimos falar e declaramos sobre o Deus menino,
Como nós podemos compreender? O presbítero Binho, de uma forma tão inspirada por Deus, ele diz que muitas vezes se questiona que tipo de amor é esse que é incompreensível para a humanidade que nós experimentamos. Esse amor foi estabelecido a partir do nascimento do Deus menino. E quem é esse menino? Quem é esse que nasceu em uma manjedoura? Quem é esse que nasceu em uma estrebaria? Esse menino é aquele que foi anunciado já lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E a partir dessa primeira anunciação, a nação de Israel, primeiro ela, começa a aguardar a sua salvação. Começa a aguardar aquele, por não entender o plano completo de Deus ainda, começa a aguardar aquele que livraria o seu povo de uma opressão e traria libertação e fizesse com que o povo estivesse livre. Mas eu quero que você preste atenção, esse anseio que o povo de Israel tem, a partir do momento que é anunciado que nasceria alguém de uma descendência humana, isto é, de uma descendência adâmica. Toda mulher que ficava grávida em Israel, ela pensava ou esperava que dentro do seu ventre poderia estar o Messias. Por isso que para uma mulher, nesses dias dos patriarcas, era algo terrível ser estéril. Porque ela não teria apenas a oportunidade de ter um filho, mas ela não teria a oportunidade, quem sabe, de carregar o Messias no seu ventre. E Deus, ele faz, ou ele concretiza, não vamos dizer faz uma nova aliança, porque a aliança é a mesma. Ele concretiza mais uma vez a sua aliança a partir de Noé. E essa aliança que o Deus menino nasceria, o Messias, cada vez mais começa a ser revelada de forma progressiva, e Deus refaz essa aliança, ou reafirma essa aliança com Noé. E depois nós entendemos que essa aliança, de uma forma progressiva, seria do descendente de Sem. E depois que nós entendemos isso, a palavra de Deus nos mostra que o descendente ele viria através de Abraão. E logo veio a reafirmação da aliança com Jacó. E cada vez mais, de forma progressiva, Deus vai mostrando para Israel da onde seria a descendência, ou quem seria aquele que poderia, quem sabe, carregar Jesus ou Messias no seu ventre. E de uma forma progressiva, Deus ele vai mostrando que seria um descendente de Jacó, e na sequência vai anunciando que seria alguém da tribo de Judá, e por fim, o Senhor revela que o descendente pelo qual Jesus iria nascer seria Davi. Existe uma história que conta que toda mulher, quando comemorava o nascimento do seu filho, o pai pegava o seu filho, levava para fora da casa e começava a gritar: Davi, 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 como se ele expressasse no seu coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nascimento do Messias para o povo de Israel era apenas uma libertação de toda a opressão que o povo de Israel sempre levou. Mas quando Jesus nasceu, o Deus menino nasceu, o plano foi revelado que não era apenas para a nação de Israel, mas por toda a humanidade.
O Evangelho conforme Mateus, capítulo 1, versículo 21 ao 23, nos fala o propósito de tudo isso. Quando o anjo, ele fala para José, que estava deitado, e nós vimos, ele diz o seguinte: ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja que nós não estamos comemorando apenas uma criança que nasceu, algo simbólico que muitas vezes não está em nosso coração, mas nós estamos comemorando a partir de hoje o nascimento daquele que nos traria a salvação, a libertação, que nos uniria novamente com Deus. E o anjo continua dizendo: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e ela lhe dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, Deus conosco. Por isso que João, de uma forma extraordinária, inspirada por Deus, fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel nasceu e está no meio de nós. O Deus menino, a promessa, o plano perfeito de Deus, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade, começou a se estabelecer há mais de 2000 anos atrás. O capítulo 1 de Mateus, do versículo 1 ao 16, nós observamos e escutamos sobre a genealogia de Jesus, isto é, sobre a sua árvore genealógica. E nós encontramos 2 pontos muito importantes que Mateus traz para nós. O primeiro é que Jesus era descendente de Davi. Veja que a promessa, como eu falei antes, ela foi de uma forma progressiva, sendo revelada da onde viria o Messias. Então, de uma forma para que o povo de Israel entendesse, para que os judeus entendessem, Jesus, de fato, ele era descendente de Davi. Eu quero que você preste atenção nessa noite. Mas o segundo foco que Mateus traz, e que nós não encontramos em nenhuma genealogia das Escrituras Sagradas. Primeiro, ele coloca o nome de mulheres. Em nenhuma genealogia bíblica nós encontramos mulheres citadas, exceto na genealogia de Mateus. E sabe o que é mais incrível? Essas mulheres que Mateus cita eram mulheres que a Bíblia descreveu como pecadoras estrangeiras. A primeira fala sobre Tamar, que engravidou do seu próprio sogro chamado Judá. Depois fala que Jesus também, ele era descendente de Raabe, a prostituta, que morava nos muros de Jericó. Depois ele fala sobre Ruth, uma boa moabita, uma estrangeira. Depois ele fala que Jesus é descendente também de Betseba, aquela que foi, ou que cometeu adultério juntamente com o rei Davi. E esse segundo foco, ele atinge diretamente eu e você. Mateus estava mostrando para quem ele escreveu este evangelho, que Jesus nasceu no meio ou entre uma geração totalmente imperfeita e pecadora. Mas a ponta ou o final dessa geração
quem havia nascido era o Messias, que tinha poder de perdoar todo ou qualquer pecado que havia sido cometido antes do seu nascimento. Mateus estava mostrando para aqueles que receberam a sua carta, também como para cada um de nós, que não existe nada que Jesus não pode endireitar na nossa vida. O Deus menino nasceu em meio a uma geração, ou em meio a uma linhagem totalmente imperfeita, e mostrando para cada um de nós, dizendo: ei, nasceu aquele que tem o poder de perdoar o pecado de cada um de nós. Portanto, nessa noite, ou a partir dessa noite, tudo bem se você tem um pinheiro dentro da sua casa, é muito bonita as luzes, eu particularmente gosto bastante. Se você vai se reunir no dia 24 para o dia 25 para trocar presentes, que legal. Você sentar ao redor da mesa com a sua família, comer arroz com frutas cristalizadas. Quem gosta de arroz com frutas cristalizadas? Eu gosto, eu já estou com o meu gosto meio velho já, né? Farofa com frutas cristalizadas, frango com farofa. Você come tanta farofa no dia 24 para o dia 25. Tudo bem. Mas tenha Jesus como personagem único e principal daquele dia. Porque não nasceu simplesmente um menino. Há mais de 2000 anos atrás, não nasceu simplesmente uma criança. Mas há mais de 2000 anos atrás, nasceu o Deus menino. O menino da manjedoura não é apenas um menino, mas o Deus menino que carregava ou que carregou a promessa de restauração que 33 anos mais tarde, ao seu nascimento, se concretizaria por intermédio da cruz. E não somente por intermédio da cruz e da morte, mas por intermédio da sua ressurreição. Por isso, hoje nós olhamos para a manjedoura e não olhamos mais para ela como um remendo que Deus teve que fazer na humanidade, mas olhamos para ela como o plano perfeito de Deus. Um menino vos nasceu, e um filho se vos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Celebremos nessa noite como igreja o nascimento do Deus menino.